Olá, minha gente. É com prazer que estamos fazendo o Festival com Kids interativo, totalmente online, totalmente virtual. Então, sejam bem-vindos a mais uma mesa do festival desse ano, que é diferente. E esse festival vai até o dia 15 de agosto. A programação completa das mesas vai ficar disponível, não só na descrição desse vídeo, mas também em todas as redes sociais do Conkids, que vocês com certeza já acompanham, e também a nossa plataforma. Hoje, o que vai ter também algo muito especial nesse ano no Conkids Interativo é a nossa mostra audiovisual para as crianças, que vai ser realizada através do YouTube Kids, que também vai ser uma forma da gente dar acesso a conteúdos de qualidade que já passaram pelo festival, de uma forma mais aberta. Então, enfim, a gente está bastante otimista com os números que possam acontecer. Hoje, essa mesa, nós vamos conversar um pouco sobre aqueles canais ou aquelas plataformas que conversam diretamente com as crianças e que fazem sua programação 24 horas, dedicada totalmente ao público infantil. E vamos ver, com o avanço da tecnologia, como é que esses canais, essas equipes, estão se virando, né, nesse avanço, né, da interatividade, o quanto eles estão realmente trabalhando para que o canal tenha uma relação mais direta com a sua audiência, uma relação de troca, talvez, e por isso nós estamos convidando aqui os canais e suas equipes e seus respectivos gerentes ou diretores para falar um pouco como é que andam as coisas, ainda mais agora, nesse tempo de Covid, nesse tempo de pandemia, de isolamento, como é que está sendo o impacto das crianças na sua relação com as telas. Então, bem-vindos, fiquem com a gente, nós, sem muito mais, nós vamos começar. Nós temos aqui a Luciane Neno. A Luciane é gerente de marketing e plataformas digitais da unidade infantil do Gloob e do Grupo Globo. Ela é o Globinho também, né, Nani? E ela Isso. é responsável pela estratégia de divulgação e marca dos produtos, pela área digital de inteligência de mercado, participou desde o lançamento, da construção e do desenvolvimento desses canais, com quem eu tive um prazer enorme de trabalhar, e é o desafio, né? Ela tem esse grande desafio pela frente, que é inspirar esse público tão especial, né? Um canal brasileiro, é bem importante isso. Ela é bem apaixonada pelo que ela faz, assim como todos nós que estamos aqui, e é muito bom poder ouvi-la e poder receber um pouco dessa experiência que ela tem tido no dia a dia. Com a gente também, eu quero agradecer a presença do Danilo Agrela, do Play Kids. Essa é uma plataforma que realmente veio para revolucionar. Eu acho que eles são um grupo de jovens muito audaciosos, idealistas, e o Danilo é head de aquisição e distribuição de conteúdo do Play Kids, trabalha com conteúdo audiovisual em diversas plataformas, já passou pela DirecTV, já trabalhou com conteúdos VOD, passou pela Editora Abril, Cinemark, enfim, pela área da distribuição do audiovisual, e atualmente ele comanda essa área do conteúdo global do Play Kids, que é a área de aquisição e distribuição, e é também responsável pela gestão do portfólio da plataforma, abertura de novas frentes de negócio, né? E também até os conteúdos originais que a Play Kids está começando a se aventurar. Então, Danilo, muito obrigada também pela sua presença, e nós vamos começar agora, passando a palavra para a Luciane. Ela tem aí os seus 10, 15 minutos para poder explicar um pouco como é que ela tem visto esse momento
e o seu canal, e logo depois a gente passa para o Danilo. Então, Nani, com você. Tá ótimo. Olá, tudo bem, pessoal? Primeiramente, eu queria também agradecer demais o convite da Beth, o convite do Conkids, super importante a gente estar realmente discutindo essa indústria, né, nesse momento tão singular que a gente está vivendo. Então, eu queria agradecer muito de poder estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente vem fazendo com vocês. Então, vou começar só falando um pouquinho, né, desse contexto, né, mas o Gloob nesse contexto. O Gloob é um canal jovem, ele acabou de fazer 8 anos, a gente fez 8 anos agora em junho, e ele já nasce nesse contexto de mídia onde esse espectador quer consumir conteúdo onde, quando ele quiser, né? E mais ainda, quer interagir, quer contribuir, quer produzir junto com a gente. Então, a nossa estratégia, ela também já nasceu multiplataforma, ela já pressupõe esse diálogo, engajamento, interação, e a gente sempre tem um olhar de produzir e distribuir do jeito que esse consumidor demanda. Então, foi exatamente o que aconteceu nessa quarentena. As marcas tiveram que se reinventar, né, entender rapidamente quais são as transformações pelas quais os seus públicos estavam passando e ajustar o planejamento delas, né, repensar a linguagem, a forma de produção, como é que a gente faz uma operação remota, como é que a gente coloca tudo isso de pé. E com o infantil não foi diferente, então a gente abraçou esse desafio, né, a gente entende que isso é um acolhimento também para as crianças, para a gente continuar inspirando, informando, divertindo o nosso público em casa. E, evidentemente, a tecnologia, as plataformas digitais tiveram um papel muito preponderante nisso tudo. Vocês, que é o case Gloob em Casa, virou, de fato, um case para a gente, tanto do ponto de vista de aprendizado, quanto dos resultados, que foram muito positivos, né? Então, é sobre ele que eu vou falar aqui um pouquinho hoje. Eu queria que a gente soltasse um vídeo, ele não está completo, as iniciativas foram acontecendo, a gente diz que é um case que ele é vivo, ele está em construção, mas a gente, vou rodar aqui o vídeo só para a gente ter um pouquinho do gostinho do que a gente vem fazendo, e eu continuo falando das iniciativas. Oi, galerinha! Nossa, não acredito. Ei, você aí. Eu? É, você mesmo. Tá sentindo falta de brincar na rua e de estar com seus amigos, né? Tô com tanta saudade de vocês. Mas agora, a diversão tem tudo a ver com proteção. E a gente tá aqui fazendo de tudo para você se divertir em casa com a sua família. No Gloob, todo mundo pode cantar a ciranda da limpeza enquanto lava as mãos. Que maneiro! Achou que seus personagens preferidos não iam entrar nessa? Eu faço parte desse sucesso. Fica quieto! Ah, mas eu quero jogar. Ahá! A gente adivinhou. O app Gloob Games tá com os sucessos para o Auto Heroínas e o Puzzle Relâmpago liberados pra geral. Não é o máximo? A gente também sabe que você deve ter ouvido um monte de coisa sobre o novo vírus, né? Saiam daqui o mais rápido possível! No YouTube do Mundo Gloob, o Dr. Drauzio Varela respondeu várias dúvidas sobre o corona. Confere lá. Nessa fase, é sempre bom manter distância. Isso é assunto sério! Aí, ficar em casa também pode ser bem divertido, viu? É só colar com a gente. Eu quero mais, é me divertir. E não esquece, estamos todos juntos, mesmo separados. Então, o vídeo traz um pouquinho, né, do que a gente vem fazendo, mas é importante dizer, né, antes de falar exatamente de cada ação que a gente promoveu, é que ele parte, né, esse case parte de uma premissa bastante relevante, que é a proximidade que a gente tem com o nosso casting, né? A gente é um canal nacional que a gente promove e produz demais conteúdo nacional, então a proximidade com esse casting, que também estava em casa e estava impedido de gravar em estúdio, nos beneficiou para a gente enxergar essas oportunidades e começar a gravar com eles, a pensar em projeto com eles, na casa deles, e eles gravaram como atores, né, e não como personagens, que foi uma outra quebra de paradigma para a gente, que trouxe também bastante engajamento. Então, isso foi também bem interessante, a gente ter essa proximidade, a gente conseguir trazer eles para o desafio até de co-criar junto com a gente esse projeto. Então, o que foi o projeto? Né? A gente colocou todas as nossas ações, todas as iniciativas que foram feitas ao longo da quarentena, e estão sendo feitas, né, como eu falei, é um projeto em construção, nesse guarda-chuva do Gloob em Casa. Então, a gente vai botar também uma apresentação aqui só para
para tentar ilustrar, a gente pode passar. Eu vou contar um pouquinho dessas iniciativas, né? Então, a gente começa fazendo pílulas de serviço, ensinando as crianças a lavarem as mãos, né, que a gente chamou do ciranda da limpeza, que foram pílulas onde tinha um jingle que ajudava a mostrar esse cuidado, essa atenção que as crianças tinham que ter com a higiene nesse momento. Depois a gente até trouxe uma outra pílula de serviço também da Ladybug, que é a nossa grande heroína aí, né, feminina, e tem uma conexão enorme com as crianças, e também a gente fez outra pílula com a Ladybug e com Cat Noir, os dois ensinando também esses cuidados que deveriam ter com a limpeza. E aí a gente partiu para lives, né? Todo mundo fazendo lives, e a gente falou como é que isso funciona dentro do nosso canal, como é que a gente convida o casting para trazer também um pouco do que eles estão fazendo em casa, mostrar a rotina deles, que tipo de brincadeiras eles até trazem como dicas que as crianças pudessem fazer em casa. Começaram a brincar entre eles com vários desafios, e ao todo a gente fez 14 lives. Foi muito legal esse projeto, e ele ficou ao longo de muito tempo. Acho que a gente já pode passar para outra. Esse mostra as crianças, as lives. E aí a gente partiu para esse projeto também, né, dentro também desse guarda-chuva de serviço. A gente fez um projeto com o Dr. Drauzio Varela, onde o nosso casting trazia perguntas, tanto do próprio casting, quanto perguntas da audiência. A audiência mandou para a gente, pelas nossas plataformas digitais, a audiência mandou perguntas, quais eram as questões, as dúvidas, as preocupações desse público, e o Dr. Drauzio Varela respondia, sempre, né, evidentemente, na linguagem onde que as crianças pudessem entender com facilidade. E esse projeto foi também exibido no Fantástico. Vamos lá. E aí a gente partiu para um outro projeto que eu adoro, que foi uma graça, que a gente o Eu Conto, Você Conta. O que é isso? A gente convidou também as nossas crianças do casting para recontarem histórias clássicas da literatura infantil. Só que quem escolhia quem ia ser o personagem era o público, eram as crianças, a partir das redes sociais. E a gente sempre contava a história do ponto de vista de 2 personagens. Então, foi muito legal que eles, em casa, eles se viraram para fazer lá uma mini figurino, um cenário, para entrar um pouco dentro daquele personagem. Então, o público escolhia quem eles iam ser. Então, a gente fez histórias, por exemplo, Peter Pan e Capitão Gancho. Então, um falava do ponto de vista do Peter Pan, outro contava a história do ponto de vista do Capitão Gancho. Alice, a Rainha de Copas, e por aí vai. A gente fez 10 vídeos, eram vídeos que a gente exibia na nossa plataforma no YouTube. Então, é um ponto também muito importante quando a gente fala de todo esse ecossistema de plataformas digitais, que a gente quer estar presente, a criança está, a gente enxerga essa plataforma, né, evidentemente, como um diálogo muito potente. A gente trabalha sempre entregando muitos originais nessa plataforma, e esse foi um deles. Vamos lá. E aí a gente partiu para o maior desafio de todos, que é o Rolê Gloob em Casa. No início do ano, em janeiro, a gente fez o Rolê Gloob, que foi o nosso primeiro programa ao vivo, e é um programa altamente interativo, é um game show, o formato é de game show, onde a gente tinha o casting de Escola de Gênios, o casting de Bugados, e a gente tinha a apresentação da galerinha de DPA. E foi um game show absolutamente 360, transmídia, onde a gente tinha lives no YouTube, onde a gente tinha interação e votação nas nossas redes sociais, no Instagram, e foi um super sucesso. E nesse momento, a gente falou, cara, todo mundo em casa, como é que a gente pode transformar essa brincadeira, esse game show, num projeto virtual? Então, a gente resolveu partir para esse projeto virtual, absolutamente desafiador, e a gente gravou tudo remoto. Só que a gente tinha uma preocupação também muito grande de não entrar na casa das crianças. Então, ninguém da produção entrou na casa dessas crianças. Os pais ajudaram as crianças a fazerem cenário, figurino, maquiagem. Foi um desafio enorme, mas um sucesso absoluto, levou o canal à liderança.
E nesse momento, e também acho que a gente deu muitas dicas, muitas ideias de como as crianças também podiam participar daquela brincadeira e fazer essas brincadeiras em casa. E esse projeto teve uma coisa bem bacana também, e que fosse uma causa maior. A gente doou 5.000 kits de diversão para a comunidade de Paraisópolis, que é parceira do Juntaê, que é a causa que a gente adotou, né, nos canais Gloob e Glubinho, que fala de consciência coletiva, a gente quer promover a colaboração entre as crianças, né? Então, a gente fez essa doação, e eu acho que foi bem bacana, assim, porque a gente estava falando antes aqui com a Beth, o quanto essas comunidades, né, estão afetadas por N questões familiares, desemprego, as crianças com bastante ansiedade. Então, a gente entendeu que precisava levar um pouco mais de diversão para dentro da casa delas, entregando esses brinquedos e algumas atividades para elas fazerem lá. Nesse projeto, as plataformas digitais tiveram uma importância enorme para esse storytelling ser construído, e a gente resolveu também fazer o pré-rolê junino, que aí foi uma festa virtual que a gente transmitiu ao vivo no nosso YouTube, no YouTube do Mundo Gloob, né, onde a gente trouxe um monte de brincadeiras, comidas típicas, as crianças fizeram comidas. A gente teve a apresentação da Bianca Alencar, que é uma influenciadora e que tem muita aderência ao nosso público, e a gente também trouxe, a grande novidade aqui foi a gente trazer uma quadrilha na voz da Anne Gabriele, que é integrante do Now United, e que as crianças amam esse grupo musical. Então, foi uma experiência incrível que a gente não podia deixar de contar. Podemos passar já. Esse é um pouquinho da cara, né, do nosso rolê, das crianças em casa, cada um na sua casa, e fazendo essa interação acontecer de forma remota. Podemos passar. Vamos lá. E aí, né, a gente continuando nesse tema de música, né, outra estratégia que a gente colocou também de pé na quarentena e que tem dado muito certo é a playlist Gloob. A gente estreou ela em junho, que é o nosso programa de clipes musicais, e esse é um produto, em essência, interativo, porque ele une, né, a programação de TV, a interatividade e vários desafios nas redes sociais. Então, é um programa diário, né, e na sexta-feira a gente faz uma seleção musical escolhida por influenciadores, por personalidade desse nosso universo infantil. E sábados a gente exibe a playlist que é votada pelo público nas redes sociais. Além disso, nos intervalos desse programa, a gente também fez o desafio TikTok para as crianças participarem. A gente pode passar para vocês irem vendo, né, esse desafio. E esse projeto, ele marcou também a nossa chegada nas plataformas de streaming musical. Então, com ele, a gente começou já a atuar no Spotify, Deezer, Apple Music. Então, tem sido também um desafio bacana para a gente, porque a gente sabe que música é o que mais atrai a criança, né, o que mais engaja. Então, a gente também está, aos poucos, experimentando essa temática de forma mais potente dentro do canal. E vamos lá, essas são as playlists até dessas outras plataformas de streaming que eu falei, mas só voltando um ponto, na playlist Gloob, o primeiro post que a gente fez, estimulando até a votação dessa playlist, a gente teve um recorde absoluto de comentários no nosso Instagram, recorde da vida do Gloob, que foram 40.000 comentários. Então, mostra a potência, a importância dessa temática para as crianças. E aí, nas plataformas de streaming de música, a gente faz esse tipo de playlist temática para as crianças se engajarem mais com os personagens. Então, playlist secreta da Marinette, playlist para fazer as poções lá da Berenice, por aí vai. Aqui também um pouco desse universo dos filtros, né, o quanto as crianças curtem filtros. Então, a gente fez um filtro com a Ladybug, como se fosse uma chamada de vídeo para as crianças reproduzirem em casa. Então, esse é o nosso dia a dia, né, de como é que a gente busca engajamento, como é que a gente entra nos diálogos, nas conversas, e formatos e GIFs de coisas que as crianças estão curtindo. Vamos lá.
E aí, acaba aqui, né? Na verdade, a gente ainda tem, que não está aí nesse PPT, nessa semana a gente começou a experimentar também, só para concluir, nossas lives no Instagram de novo, com Pedro Mota, que é o detetive Pipo, do DPA, né? E ele entrevistando convidados do universo musical. A primeira e a segunda foram um sucesso, a gente já teve 2, a gente vai ter 6 ao longo desse processo, e é um bate-papo descontraído que ele está fazendo, falando sobre a carreira desses artistas musicais, fazendo desafios musicais divertidos com essa galera, né? E o público participa, sempre trazendo essa camada de participação, de interação do nosso público através dos comentários. Essa semana a gente teve Larissa Manoela, que foi super bacana, foi super divertido. A gente vai ter também Melinha, Siena Belli, que também é a atriz do nosso cast, mas também é cantora, e as BFFs que vêm aí na sequência. Eu acho que é isso. Eu acho que com esse case do Clube em Casa, que ainda é vivo, como eu disse, está em construção, a gente reforça, de fato, esse nosso compromisso de estar onde a criança está, de mobilizar esse ecossistema, todas as nossas plataformas, de atuar de forma 360, altamente interativa. E eu fico feliz também de ver o compromisso de todas as equipes do canal com essas crianças, porque, de fato, a gente continua nessa batalha, né, nesse momento de isolamento, mas tentando entregar mais inspiração, mais diversão, num momento em que essas crianças estão tão saudosas dos amigos, dos avós, das escolas, da rua, né? E a gente tem tido sempre muito cuidado para entrar na casa delas, né, de uma forma empática, entendendo o momento que elas estão atravessando e querendo fazer com que esse momento fique mais leve e mais divertido. É isso. Olha, muito obrigada. Eu acho que uma ação, né? São ações muito interessantes, eu acho, para quem está nesse caminho, quem está na indústria, para quem é produtor, para quem, enfim, para entender um pouco melhor essas crianças. E eu acho que interessante que a linha do Gloob, que partiu com a ideia, né, de trabalhar com live action e de ter personagem, acaba dando essa agilidade para vocês, né? São os atores, né, que estão em casa, mas eles também são personagens, ao mesmo tempo existe uma relação, né, da criança com o personagem, e ao mesmo tempo, quando ele vem como ator, ele vem também trazendo informação. Achei muito legal essa ideia de entrevista com o Dr. Drauzio Varela, por exemplo, que fala uma linguagem muito direta também com as crianças e que mostra um lado também de responsabilidade, né, que vocês têm. E, assim, um uso 360 mesmo, quer dizer, vocês souberam entender que a tela da televisão dentro de casa é apenas mais uma e que, com o fato de vocês expandirem tanto para o YouTube, para todos esses lados, vocês também estão sendo bastante democráticos, né? No sentido de que todas as crianças, a ação de Paraisópolis, por exemplo, faz um sentido para vocês dentro dessa estratégia 360, né? E, apesar de que, enfim, os canais são pagos, estão abertos, mas eles são pagos, mas quando você explode para a plataforma, você já está falando com todo mundo, né? Então, acho muito interessante tudo isso. Obrigada pela tua participação. E vamos lá, acho que nós vamos andar. Obrigada. Vamos andar agora e vamos passar para o Danilo da Play Kids, que eu acho que também, enfim, começou e tem uma trajetória muito interessante para nos contar, não só de como é que o Play Kids aconteceu, mas principalmente como é que ele está investindo nessa área mais tecnológica da interatividade. Então, é com você, Danilo. Muito obrigada por estar presente. Oi, Beth. Eu que agradeço pelo convite, estou bastante feliz de fazer parte dessa mesa e poder compartilhar com todo mundo aqui um pouquinho da história do Play Kids, como que a gente vem caminhando até aqui e o que a gente tem feito de novo, né, para se adaptar a essas demandas dos nossos clientes que, mesmo sendo crianças, né, muito pequenos, eles têm se mostrado muito exigentes
e muito conectados a todas essas mudanças que estão acontecendo. E aí eu acho que vem uma série de coisas, né? Tanto a questão de adaptação a essas demandas, como também a adaptação a esse novo mundo que a gente está vivendo, com todas essas limitações e novas regras de convivência, inclusive para crianças, com o Covid-19, né? Então, é um momento muito desafiador, mas é um momento em que, trabalhando bastante, a gente consegue desenvolver bastante coisa bacana, falando muito com outras pessoas do mercado, com outras empresas do mercado, a gente consegue desenvolver coisas muito bacanas. Então, eu vou começar contando um pouquinho para vocês sobre a Play Kids. A gente é do Grupo Móvel, um dos grupos líderes de empresas de tecnologias, né, no segmento de tecnologia aqui na América Latina. A gente tem algumas outras empresas embaixo desse guarda-chuva, dessa holding, que é a Móvel, por exemplo, o iFood, que é muito conhecido, e para o pilar de infantil, para o pilar educacional, a gente tem o Play Kids. Então, a gente passando para o próximo slide, eu consigo dividir com vocês alguns números da plataforma, né? Então, hoje a gente é essencialmente uma plataforma educacional, a gente fala com crianças. No app Play Kids, mais especificamente uma criança com idade pré-escolar, a gente nasce num dispositivo móvel, basicamente ali celular e tablet, mas a gente faz a expansão para estar cada vez mais em outros dispositivos para poder ser acessado por um público maior. Então, hoje a gente já se encontra em algumas Smart TVs, na Apple TV, a gente também está na Roku, fez o lançamento aqui na América Latina, Brasil, agora está indo para outros países como o México, por exemplo. Enfim, é um jeito que a gente vê de conseguir chegar a todas as crianças, né, a todos os nossos clientes de uma maneira um pouco mais igual. A gente trabalha tanto com conteúdos terceiros quanto com conteúdos originais, então essa parte da gente também ter os nossos personagens, os nossos IPs, é muito importante, faz bastante diferença para a gente, e é uma coisa que a gente vem focando nesses últimos anos e que tem dado muito certo. A gente tem alguns reconhecimentos internacionais muito importantes, como o selo COCOA e o Parents' Choice, que são selos educacionais que ali endossam que a nossa plataforma realmente é adequada para aquela criança, a gente entrega qualidade, entrega segurança, e isso é muito importante para a gente e é um dos pilares muito fortes da empresa como um todo. A gente oferece hoje mais de 5 mil vídeos para os nossos clientes, livros, jogos, é um mix bacana de produtos que interessam a eles, e a gente também é muito feliz porque a gente está praticamente em todos os países, né? A gente coloca mais de 180 países, mas a gente consegue localizar esse nosso produto, né? A gente ter o app no formato do país mesmo, na língua, direcionado para aquela população, a gente consegue ter em 6 idiomas. Então, isso é um alcance muito bacana para uma empresa que nasce aqui no Brasil e consegue fazer essa expansão global. A gente fica muito feliz com isso. Então, passando aqui para o nosso próximo slide, eu consigo falar para vocês mais ou menos como que está a distribuição, né, quais são os nossos principais mercados. O nosso foco é aqui nas Américas, né, tanto a América do Norte quanto a América Latina, mas a gente também tem uma boa presença em outros territórios, por exemplo, curiosamente na Oceania, na Austrália, Nova Zelândia, ali a gente vai muito bem e é muito bem reconhecido. Assim. Então, passando para o próximo slide, a gente consegue ver aqui as principais marcas que a gente tem dentro do nosso app. Hoje a gente trabalha com mais de 200 IPs, oferecendo para o cliente basicamente todos os principais desenhos, todas as principais marcas disponíveis aí no mundo que não sejam em caráter de exclusividade, a gente consegue trazer para o Play Kids também e faz bastante diferença. Então, passando para o próximo slide, a gente vê que basicamente a plataforma se sustenta com alguns pilares muito fortes, né? O primeiro, eu vou colocar aqui, que é a nossa curadoria. Então, a gente, quando chega aos pais, eles têm bastante segurança de que aquele conteúdo é bem curado, são realmente coisas muito relevantes que a gente está levando para a criança deles, para os filhos deles, que contribuem para o desenvolvimento, que contribuem para o crescimento daquela criança. Então,
Essa parte a gente acha bem importante. Junto a ela tem o fato da plataforma ser 100% livre de publicidade, então toda a receita gerada com o app Play Kids vem de assinaturas, e a gente consegue, com isso, consolidar esse ambiente 100% seguro, e além disso a gente consegue também fazer um produto focado em faixas etárias das crianças. Então, quando se cadastra um novo usuário que ele coloca a faixa etária, a gente faz um esquema com o algoritmo de levar aquela faixa etária, aquela criança, desenhos e atividades que contribuam para aquele desenvolvimento propriamente dito. Depois, conforme ele vai crescendo, a gente vai mudando as atividades e, com isso, avançando no crescimento, né, no desenvolvimento da criança. A gente pode passar para o próximo slide para mostrar que é uma empresa um pouco diversa. Eu acho que a gente explora campos ali um pouco novos para a gente. Então, uma empresa 100% digital, a gente fez uma aposta e trouxe esse clube de livros, o Leiturinha, já faz um tempo, e deu super certo. O Leiturinha é um produto 100% físico, então é um clube que você assina para uma criança, e aí todo mês você recebe livros físicos mesmo para a criança. Você pode escolher o plano, receber uma vez, 2 vezes no mês, mas enfim, é um produto totalmente físico, porque a gente entende que é justamente isso, a educação, o desenvolvimento da criança passa por todas as plataformas. Então não é porque eu sou uma empresa digital que eu não olho a importância de um livro físico para essa criança. A gente trabalha de uma maneira que a gente consegue consolidar todos esses universos. Então a gente pode passar para o próximo slide, que eu acho que ele consolida muito isso, né? O quanto a gente entende o nosso cliente e o quanto é necessário que a gente esteja ali navegando por todas as partes. Uma dessas iniciativas que a gente vai contar agora para vocês, eu acho que é a que eu vou mais me aprofundar, que fez a diferença para a empresa nesses últimos anos, é exatamente a nossa entrada no mercado de jogos. Então, como a gente vem monitorando esse mercado há muito tempo, a gente vem oferecendo esse serviço para o nosso cliente há bastante tempo, a gente viu que o consumo de jogos, tanto no mercado em geral, quanto no nosso aplicativo, tinha crescido muito. Ele vinha crescendo e era assim constante. Então a gente viu que era não apenas uma oportunidade para a gente criar um novo produto, mas também era uma necessidade de a gente entregar uma demanda do nosso cliente. E é com isso que a gente cria o PKXD, que é esse monstro aí. Eu acho que a gente pode passar para o próximo slide, que a gente consegue ter um pouco a ideia do quão grande é isso, né? Esse é o robozão, uma das nossas criações recentes aí dentro do universo do jogo. E é isso, assim, o Play Kids, ele, dentro da empresa, a gente tem um braço muito grande de inovação, e a gente fez uma aposta muito grande nesse pilar de inovação, e deu muito certo. Então, hoje o PKXD é um dos grandes sucessos que a gente tem na empresa hoje. A gente pode passar para o próximo slide, que eu divido algumas coisas específicas com vocês. Então, ele é muito recente. A gente está falando aí de um jogo que tem 1 ano e meio, mais ou menos, oficialmente no mercado aí. Então, ele é lançado em 2019. A ideia do PKXD não foi apenas colocar um jogo no mercado, mas atender o nosso cliente. Então, aquele cliente do Play Kids App, que era em idade pré-escolar, conforme ele ia ficando mais velho, a gente acabava perdendo contato com ele, acabava perdendo a chance de continuar contribuindo para o desenvolvimento dele. Então, a gente, com o PKXD, consegue alcançar um público mais velho também, e com isso fazer uma cobertura melhor dos nossos serviços. Então, quando a gente lançou ele, os reviews de especialistas, os comentários, as críticas começaram a ser muito boas. Ele foi um jogo muito bem aceito tecnicamente, primeiro, antes, né, dos clientes, e aí com isso a gente já conseguiu ser indicado nesse ano para o Kidscreen, o prêmio de melhor app original do mercado, e a gente, é fato, já conquistou aí bastante dessa parcela de crianças que gostam de jogos mesmo. E aí a gente vê, a pergunta é, né, como que vocês sabem que vocês caíram no gosto das pessoas? Eu acho que a gente, passando para o próximo slide, já consegue ter um pouco dessa noção. Quando você começa a ver bastante coisa
de YouTube comentando, redes sociais e afins, esse movimento que gera organicamente, a gente estava ali tranquilo, só focando no desenvolvimento do jogo, mas não estava ainda focando em vamos aumentar a distribuição, não. A gente estava ali melhorando o jogo que a gente tinha feito e já tinha muita movimentação em redes sociais, especificamente no YouTube, quando vários gamers já organicamente começavam a jogar o nosso jogo e começavam já a dividir entre as comunidades ali existentes no mercado. Então a gente viu, opa, peraí, esse negócio é muito grande. Então eu acho que a gente passa para o próximo slide, a gente vê que a principal dessa de YouTube foi uma iniciativa do Authentic Games, que com certeza é um dos principais canais de jogos aqui do Brasil. Eles fizeram uma maratona, né, uma live de 12 horas, com esse tempo de confinamento. Eles fizeram uma live de 12 horas, com vários jogos, eles deram destaque para o PKXD, e a gente conseguiu criar dentro dos jogos esses personagens que vocês estão vendo aí no canto da tela, com roupas específicas, tudo. A gente conseguiu trazer um pouco de um universo específico para dentro do jogo que já estava fazendo bastante sucesso. E aí, com isso, a gente vê que o negócio está crescendo. A gente vê que tem uma oportunidade para a gente focar e diversificar as nossas iniciativas. Então, no próximo slide, eu consigo dividir com vocês algumas das iniciativas que a gente fez quando a gente percebeu que realmente o negócio estava crescendo muito. Então, a gente aumentou essa parceria com os gamers, né, com esses profissionais que ficam jogando ali nos canais. O YouTube, com certeza, é uma rede, por mais que a gente fale hoje concorrência, esse tipo de coisa, eu acho que um produto digital, um produto audiovisual como um todo, ele passa por todas as plataformas. Então, eu acho que elas se retroalimentam e a gente não tem que entender, claro, com parcimônia tudo, mas a gente não tem que entender um como concorrente do outro. O YouTube, nesse caso, funciona muito bem para a gente, então, vários gamers, a gente conseguiu fazer parcerias de muito sucesso e que deram muito certo. A gente criou um reality show, uma espécie de reality show que foi muito bacana, o resultado foi ótimo, dentro do Instagram, contando sobre cada personagem que vive, né, nesse mundo do PKXD. Enfim, a gente conseguiu pensar em iniciativas diferentes, e aí o que acontece? A gente percebe que é grande, percebe que está dando certo, quando vem retorno de tanto consumidores como também de gamers, parceiros, falando para a gente, faz isso, faz aquilo, e começando a dar dicas, e a gente, com essas demandas, viu que era importante, por exemplo, colocar pets dentro do nosso jogo, porque é uma coisa que agrada bastante as crianças gostam de pets, e a gente conseguiu, com isso, fazer a inserção de pets, a inserção de roupas para pets, todos os acessórios, e foi bastante sucesso, né? E a gente ampliou a nossa rede de influenciadores, não trabalhando apenas com grandes influenciadores, mas a gente também começou a trabalhar com menores, né, com os micro-influenciadores, que é uma maneira de a gente conseguir chegar a todos os públicos. O grande influenciador, ele chega a todos os públicos de uma maneira mais massiva, sim, ele chega. Mas se você começa a entender que o seu mercado também funciona com micro-regiões, a gente consegue fazer de uma maneira assertiva, uma parceria com o micro-influenciador e ter resultados bacanas. Então, isso eu acho que é muito bacana a gente ter em mente, mesmo sendo um produto de massa. Alguns exemplos, passando aqui até para o próximo slide, esse foi muito bacana, a gente fez durante esse período a inserção desses itens relacionados à Covid, para lá dentro também desse universo, a gente trabalhar reforçar, né, a importância de se manter seguro, de se manter ali com uma prevenção muito boa. Então a gente trazia alguns aspectos do mundo real para dentro desse mundo do PKXD, para ainda mais conscientizar a criança de que a gente precisava mesmo ali ter atitudes diferentes naquele momento, né? Então a gente inserir um item de máscara dentro do jogo foi muito bacana e a gente teve bastante repercussão. Mas eu acho que não só de coisas que a gente faz, se faz o jogo. Eu acho que é um jogo de comunidade, né, o PKXD, isso fez grande diferença. E aí, quando essa comunidade se une,
a gente fica monitorando ali, mas ela também se une em prol de alguma iniciativa, de alguma causa que ela acha bacana também defender, e não necessariamente a gente ali vai comandar ela, essa base de cliente. Então, o nosso próximo slide mostra bastante um desses exemplos, que foi recentemente no movimento que teve mais forte, começando nos Estados Unidos, né, o Black Lives Matter. A gente conseguiu ter uma repercussão grande, né, em todas as redes sociais. Eu acho que todo mundo repercutiu bastante esse assunto, e não foi diferente no universo do PKXD. A gente viu, isso aconteceu no Instagram, a gente viu eles transportando isso, né, esses protestos, também para o ambiente que eles se sentem confortáveis, que eles se sentem que ali é o ambiente deles. Então, eles transportaram esse protesto para aquele universo e também fizeram a parte deles, e eu acho que isso é muito bacana. Isso a gente mostra com isso que a participação, né, a sociedade, ela existe. Então, eu acho que fica muito claro ali. A gente pode passar para o próximo slide, que eu acho que reforça algumas coisas, né, com isso. Então, hoje o jogo, com todas essas iniciativas que a gente fez, ele já se consolidou no mercado nacional aqui, e eu acho que é muito bacana quando você sai quando você vê filhos de amigos e sobrinhos e afins comentando sobre o jogo. Então, eu acho que é muito legal. Isso a gente conseguiu, a gente está num crescimento muito acelerado para o mercado internacional. Isso está acontecendo também com parcerias com creators, né, influenciadores, e está dando bastante resultado. E alguns exemplos de coisas inusitadas que, quando a gente criou, a gente não imaginou que ia acontecer, mas por conta de todo um cenário diferente, também ajudado muito, eu acho que por essa necessidade de a gente se adaptar, né, por conta do Covid, a gente teve bastante confraternização entre amigos dentro do nosso jogo, festa de aniversário, por exemplo, bastante coisa acontecendo, e alguns casos inusitados de pais que estão passando a quarentena longe dos filhos, por questão de estar separado, ou estar trabalhando, tudo. A gente já viu relatos de pais que contaram para a gente que usa o PKXD para interagir com o filho nesse momento de distanciamento social, que às vezes tão necessário também entre pais e filhos. É uma realidade que a gente nem sempre pensa, mas ela existe, e a gente contribui de alguma maneira ali para estar presente nesse momento de distanciamento social entre os pais e filhos. E aí, passando para o nosso último slide, a gente chega nessa marca, né? Então, com todas essas iniciativas e com todo esse sucesso do produto, a gente chega hoje numa marca de mais de 20 milhões de usuários globais nesse jogo que é tão novo, né? Tão recente, mas nascido aqui no Brasil, expandido para o mundo, e que está tendo ótimos resultados. Eu acho que é um pouquinho isso que eu queria contar para vocês, do meu lado, e estou feliz por poder compartilhar essa história de sucesso com todos aí. Obrigado. Olha, nós estamos muito contentes de ter tido você nesse painel. É incrível a agilidade que vocês conseguem com esse jogo, em estar ligado, né, no momento em que as coisas acontecem, através, enfim, dos avatares, dos elementos dos avatares, das conversas entre pais e filhos. Quer dizer, eu acho que é esse o mundo da interatividade pleno, né? Eu acho que a gente está vendo aqui exemplos desse futuro agora, né? Que é real, né? E que a tecnologia pode ter vários serviços, né? Servir a várias coisas, como você disse, as causas. E, enfim, o fato de os números de vocês são incríveis, e tudo saindo do Brasil, com uma equipe relativamente pequena, jovem. Quer dizer, a gente vê uma série de inspirações, né, para esse universo, não só do audiovisual, mas também dos games, de futuro, né, profissional, inclusive. E a gente vê aí ainda um momento no Brasil um pouco onde a gente enxerga tantos potenciais e ainda
está tão desesperançoso, digamos, em algum lado, pela talvez falta de incentivo ou de reconhecimento, mas o Conkids é um espaço para reconhecer esse trabalho e para fazer o mundo andar. E a gente está muito contente com a tua participação. Eu gostaria muito de agradecer a participação da Luciane Neno, do Gloob, um canal por assinatura, um canal infantil 24 horas, mais todas as suas ações fora da tela da TV. Também o Danilo Agrela, do Play Kids, que também é uma experiência de sucesso, uma experiência interessante, de um canal que acontece também via um aplicativo, que tem todo um lado de aproveitamento da interatividade e de formas de se relacionar com o seu público. E continuamos aqui, espero que, enfim, temos aí a nossa audiência, continuando essa mesa, uma mesa que fala sobre interatividade, que fala sobre as estratégias que os canais por assinatura, o canal por aplicativos, e agora nós vamos falar sobre um canal aberto e mais um canal por assinatura, e é com muito prazer que eu convido para fechar um pouco, né, esse leque de opções hoje que as crianças têm nessa mesa, através da TV Cultura e da TV Rá-Tim-Bum, que são dois canais também muito caros para mim, né? Uma casa também onde eu comecei, uma casa que me ensinou muito, onde a gente fez muitas coisas juntos, e é com muito prazer que eu chamo o Enéas Pereira, que também é um amigo de longa data. Muito prazer ter você aqui, Enéas. Oi, Beth, tudo bem? Prazer é meu estar aqui com vocês, sabe, agradecer a participação do pessoal do Gloob, do Play Kids, Danilo, um parceiraço nosso, e agradecer o seu convite, Beth, que é uma amiga e parceira de luta de longa data do conteúdo infantil, né, Beth, que a gente juntos há muito tempo aí nessa batalha. Agradeço o convite e para falar um pouquinho sobre as estratégias que nós, TV Cultura, adotamos aqui nesse tempo de pandemia em relação à produção do conteúdo infantil, seja na TV aberta, TV pública, e também no canal Rá-Tim-Bum, nosso canal por assinatura, que foi um grande desafio para todos nós, produtores de conteúdo audiovisual, dedicados à produção infanto-juvenil. Isso foi, como foi também acho que para o mundo todo, né? O tal do novo normal que a gente ouve agora direto, inclusive em comerciais, essa coisa toda. Desde o começo, para nós, TV Cultura, ficou muito claro que, dado o nosso perfil e o nosso DNA de compromisso com o público infantil e a programação infantil, compromisso esse que nasce lá atrás e que você tão bem estruturou dentro da televisão ao longo da sua gestão lá conosco, né? Havia uma preocupação muito grande em como lidar com esse conteúdo e como transmitir esse conteúdo. A gente acabou utilizando, eu e o Del Rangel, mais os núcleos de produções infantis, a gente acabou estruturando em 3 ou 4 passos, que na realidade depois se tornaram 5, eu vou falar ao longo da conversa, um outro passo que surgiu, por necessidade até de política pública. Mas a primeira coisa que nos veio foi a questão da informação e da conscientização das crianças em relação à questão do vírus, à questão do saneamento básico, e como a gente transmitir essa ideia para as crianças de uma forma lúdica, não de uma forma que viesse de baixo para cima, mas sim que estimulasse linguagens de conversa e de diálogo com essa criança que nos assiste, que é maciçamente a pré-escola e a primeira infância, tal, seja no Rá-Tim-Bum, seja na TV Cultura. E visando esse primeiro passo da informação em relação às questões de higiene, em relação ao vírus, essa coisa toda, a gente conversou com o Arnaldo Antunes, que
e através do Arthur Cruvinel também, e retomamos aquele clipe antigo dele, do Rá-Tim-Bum, Uma Mão Lava a Outra, que não tinha nada melhor do que começar o diálogo, e isso foi colocado primeiro no Rá-Tim-Bum, depois a gente trouxe para a TV Cultura também, o Arnaldo foi 10, cedeu todo na medida em que era uma questão de política pública mesmo, né, e ele compôs essa música conosco lá no tempo do Rá-Tim-Bum, lá atrás. Na sequência, a gente começou a olhar para as produções e começou a tentar informar um pouco as crianças sobre toda essa complexidade de informações, de insights em relação ao que se faz, o que não se faz, tal. A partir daí, como nós estávamos todos trabalhando de forma remota, inclusive com as produções, nós criamos alguns quadros no quintal, alguns quadros que até já existiam, mas aproveitamos no Quintal da Cultura, principalmente, onde os personagens conversavam com as crianças, ou seja, em forma de quiz, ou seja, em forma de perguntas e respostas, tal, em relação a esse fato. Então, eu ia pedir para a gente assistir primeiro a gente tem uma participação do Ludovico num quadro conosco falando sobre isso. Vamos ver? É isso aí, Brasil! É isso aí! Olá, Latinoamérica! Olá, Universo! Está começando mais um Ludovico Show! Ludovico Show! Diretamente dos estúdios diretamente daqui de casa. Daqui de casa mesmo, meio improvisado, mas enfim, você está aí e pode participar do Verdade ou Lorota. Será que você adivinha? Então, atenção a esta frase. Tomar chá de erva doce ou chá de abacate com hortelã evita a contaminação pelo novo coronavírus. Mais uma vez. Tomar chá de erva doce ou chá de abacate com hortelã evita a contaminação pelo novo coronavírus. Esta frase é verdade ou lorota? Tempo! Tempo esgotado! Muito bem, verdade ou lorota? Lorota? Você acha que é lorota? Boa! A resposta está... Exata! É lorota! É mentira! É fake news! É fake news! Olha só! Até agora não existe nenhum medicamento, nem vacina, nem alimento, nem bebida que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Mas ficar protegido é muito fácil. Olha, lave bem as mãos. Cubra o rosto quando for tossir ou espirrar assim com o braço. Também, e fique em casa. E também deixe o ambiente muito bem ventilado. Bom, aliás, eu vou abrir as janelas aqui de casa para ventilar o ambiente, não é verdade? Então, um beijo virtual. Um beijo virtual para você e até o próximo Ludovico Show. Ludovico Show! Vocês viram essa questão do Ludovico aí, que a gente conversou agora em relação à questão da informação. Isso foi a nossa primeira grande preocupação. Na esteira disso, vocês podem perceber que a gente aborda uma outra coisa na programação infantil, que é a ideia de fake news, tá? Esse foi o segundo passo. Eu falei que a gente teve alguns passos ao longo desse período de pandemia para a construção do conteúdo infantil. E aí, o que acontecia? Paralelo a todo episódio de epidemia, a gente viveu questões de fake news, questões sobre uma coisa que vocês podem até achar estranho, mas o Black Lives Matter, sabe? E o que a gente passou a entender daí? Que com esse diálogo com as crianças em casa, a gente poderia o quê? Expandir um pouco a partir da questão da pandemia, para que as crianças tivessem contatos mínimos com essa realidade exterior, que a partir do momento que elas estão em casa, convivendo com os pais, isso vai começar a aparecer e aflorar mais no cotidiano delas. Vocês veem aí que no Ludo, o show do Ludo, a gente fala sobre a questão da prevenção, tal, do que é verdade ou mentira em relação ao coronavírus, e tangencia o assunto da fake news.
Durante esse tempo, a gente presenciou também a questão do George Floyd lá, e foi uma coisa engraçada, que as pessoas queriam, vamos abordar isso, e aí outras falavam, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com o universo infantil, tal. A questão chegou para nós da programação, e aí uma das sugestões que nós demos foi a seguinte, falou, olha, se a gente quiser abordar isso, tem que abordar a partir do olhar da criança. Uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, ela não tem esses preconceitos, essa questão estruturada ainda. Para ela, as pessoas são pessoas como todas, independente de raça, de cor, tudo isso. Então, se a gente optar por essa abordagem, ok, a partir do olhar da criança. E conseguimos também e nos propusemos a dar algumas pequenas informações sobre essa questão étnica. E aí a gente tem uma personagem no quintal que é a Ofélia, e aí eu peço para a gente assistir o Obrigado por Perguntar, onde a Ofélia vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Sobre esses universos todos. Ziriguidu! Está começando mais um Obrigada por Perguntar, diretamente da minha casa. E a Antônia, que mora em São Paulo, ela pergunta, Ofélia, quem foi Carolina Maria de Jesus? Obrigada por perguntar, Antônia. Carolina Maria de Jesus foi uma grande escritora brasileira. Ela nasceu em 1914. E apesar dela não ter tido oportunidade de terminar a escola, ela era apaixonada por livros. Ela trabalhou por muito tempo como catadora de papel. E às vezes, mesmo depois de um dia exaustivo de trabalho, ela passava a noite escrevendo. Nos seus diários, ela registrou sobre a desigualdade que ela vivia e sentia na pele. Depois de muito trabalho, ela conseguiu publicar o seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O livro foi um grande sucesso. Ele foi publicado em mais de 40 países. Hoje, Carolina Maria de Jesus é reconhecida no mundo como uma das maiores escritoras brasileiras. E aí, você gostou de aprender um pouquinho sobre essa grande escritora? Godaram, né? Então, até o próximo. Obrigada por perguntar. Maravilha. Maravilha. Basicamente, aí a gente completa nosso segundo passo dentro da estrutura de direcionamento de conteúdo. A gente abordou o exterior, o mundo externo para a criança. Nesse momento acontece uma coisa, o que eu chamei de quinto passo, que surgiu no meio do caminho. Na realidade da TV Cultura, somos uma TV pública e temos uma série de compromissos também com a questão das políticas públicas, essa coisa toda. A pandemia trouxe uma nova realidade para as salas de aula. Então, paralelo a todo esse conteúdo infantil do entretenimento que a gente trabalha e trabalhou, surge o canal Educação, a TV Educação, uma necessidade de, em parceria com o governo do estado, a gente passar a transmitir aulas para as crianças. A gente utiliza um dos nossos multicanais, o canal de multiprogramação, Multicultura. Ele interrompe a sua programação de arquivo, de coisas de memória, e passa a trabalhar diretamente com a Secretaria de Estado de Educação para passar as aulas. Isso é só um parênteses, isso não interferiu em nada a nossa programação de entretenimento, de conteúdo para criança, mas isso aconteceu também durante o período da pandemia. O canal está aí no ar ainda, o canal de TV Educação. E voltamos agora, só depois desse parênteses, feito essa abordagem do mundo exterior para o universo da criança dentro de casa, passamos a nos preocuparmos com o seguinte: esqueçamos agora um pouco o mundo interior e vamos olhar para o mundo interior da criança. O que está acontecendo? As sensações dessa criança
depois de um mês com isolamento social, essa coisa toda, afastada da escola, afastada de amigos, criando uma nova dinâmica de relação com os pais que muitas vezes trabalhavam fora e estão em casa, outros que de forma diametralmente opostas, não estão mais se relacionando por estarem na linha de frente do trabalho com a pandemia. Feito isso, a gente passou a olhar um pouquinho para conteúdos e fornecer conteúdos que lidassem com essas emoções da criança em relação à sua nova realidade de isolamento e tal. O canal Rá-Tim-Bum faz uma pequena brincadeira, nós temos 4 personagens lá que vão se tornar animação agora. Inicialmente eles nasceram como bonecos no final do ano passado, o Rá, a Rá, a Tim, o Bum e o Hora, que são 4 amigos, tá? E a gente faz uma intervenção com eles sobre a questão do aniversário à distância, tal. Se vocês puderem mostrar, uma coisa muito rápida. Eu não sei porquê, mas hoje eu tô tão feliz. Feliz aniversário! Essa não! Como é que vocês lembraram? Sua mãe avisou a minha hoje logo cedo. Ontem você disse pra gente não esquecer, lembra? E hoje você postou nas redes sociais. Mesmo assim, vocês podiam ter esquecido, né? Como poderíamos esquecer uma data tão importante? Nem pensar. A gente te ama. Vocês são os melhores amigos que alguém pode ter, de perto ou de longe. Os melhores amigos do mundo. Só você mesmo, parabéns! Pois é, aí nesse momento a gente está na terceira fase dessa construção de diálogo dos conteúdos com as crianças e a gente olha para as sensações que a criança tem sobre com relação a essa nova realidade interior dela, seja interior inner ou de dentro de casa mesmo. Feito isso, no terceiro passo, a partir do momento que a gente trabalha essas sensações primeiras das crianças, a gente passa a um quarto momento, que é olhar para essa pandemia continua. O governo do estado, seja aqui em São Paulo, em qualquer lugar, vai prorrogando as quarentenas, essa coisa toda, aquela expectativa, vai sair, não saímos, continuamos, e é preciso que se continue assim. Ao mesmo tempo, expectativa com vacina sai, não sai, em quanto tempo. A gente nota que existe uma manifestação, as crianças vão começando a viver um certo tédio, tá? E aí a gente nós passamos a nos preocuparmos com essa coisa do tédio da criança, do bored, e aí o que a gente pensa e começa a trabalhar? A gente cria, a partir de personagens que a Beth conhece muito bem, que são o Mal e o Godofredo, do Castelo Rá-Tim-Bum. Nós criamos uma animação com o Mal e com o Godofredo, chamamos de hashtag Fica a Dica, que são ações onde as crianças vão desenvolver formas outras de brincar e de se relacionar dentro de casa por meio do Mal e do Godofredo, porque o Mal e o Godofredo, na realidade, eles vivem numa eterna quarentena no lugar deles lá, sabe? Isso a gente está falando lá atrás, quando eles nasceram. E a gente brinca com formas diferentes de onde a criança possa buscar diversão, encontrar o lúdico, e aí a gente vai ao extremo, nesse episódio que nós vamos mostrar para vocês, onde a gente desliga a televisão, e como que se dá a brincadeira a partir daí, tá? Então, se vocês quiserem ver o Mal e o Godofredo agora.
Pois é isso aí. Na realidade, a gente retoma aí aquela antiquíssima, né, brincadeira da sombra na luz, que a gente tanto brincou na TV Cultura, em outros anos, desde o Rá-Tim-Bum, do Bambalalão, daquela coisa toda, e aí, quando a luz retorna, eles acabam optando por continuar as sombras e brincarem. Então, na realidade, era uma forma de estimular, e aí são uma série de animações que a gente criou, do Mal e do Godofredo, nesse sentido, e que surgem durante a programação, por enquanto, só do Rá-Tim-Bum, até por um compromisso que a gente tem com as operadoras, mas que vai se estender para a TV Cultura também, com maior intensidade. Então, gente, eu acho que assim, da minha parte, Beth, participantes da mesa, acho que é isso o que a gente fez nesses últimos 90 dias aqui, de quarentena, de noventena, tá bom? Enéas, enfim, eu fico muito contente de, enfim, ver vocês evoluindo e trabalhando sempre na direção de sintonizar o momento, né? O momento que está acontecendo, pensando nas crianças, pensando ainda a TV Cultura, que é um canal aberto, que atinge, né, praticamente todo o Brasil, não é por assinatura, ou seja, não depende de pagamento, é um canal totalmente livre, super importante. No Brasil, da desigualdade, a gente ter essa opção ainda num canal aberto, e acho também importante esse movimento de recuperar personagem, né? Porque a gente sabe muito bem que é através dos personagens que as crianças se identificam, têm uma relação mais empática, conseguem perceber um pouco seus movimentos através da vida de um personagem ou de uma movimentação de um personagem, e a TV Cultura tem um histórico de personagens tão caros para todas as gerações e que, por que não, se eles funcionaram tão bem, por que não recuperá-los, né? Eu acho que é um caminho muito, muito legal esse, e eu agradeço muito sua participação agora como diretor da TV Cultura. Eu não te apresentei, porque nós somos tão colegas há tanto tempo, mas o Enéas Pereira, ele é escritor, dramaturgo, roteirista de cinema e TV, tem trabalhos grandes, premiados no teatro, na própria TV, se dedicou também ao cinema, né? Ele é um cara do audiovisual, da área dos roteiros, né? Mas no cinema ele fez os projetos Full Night e Mare Nostrum, e atualmente, né, exerce a direção da TV Cultura, algo que aconteceu muito recentemente, e que eu acho que os profissionais, tantos que já passaram pela TV, de uma certa forma, acham muito legal, né? Essa ideia de ter um diretor que vem do meio, que é um cara que conhece profundamente a história da TV e também os conteúdos pelos quais a TV já se comunicou com a sua audiência. Então, enfim, eu vou agradecer muito a tua participação nesse momento, que eu sei que é um momento tumultuado também da sua vida profissional. Não, mas... Eu acho que, assim, eu que agradeço, Beth, esse convite. Eu acho que, assim, o fato de eu estar hoje assumindo a direção da TV, de programação, acho que, assim, é uma valorização da própria TV, porque nós somos profissionais que nascemos lá na TV Cultura. Eu brinco que a TV, e quem está na TV Cultura é por uma questão de opção mesmo, porque e a TV pública é uma coisa que me é muito cara, essa noção de TV pública, e tentar dissociar totalmente. Não é uma TV estatal, não é uma TV do governo, é uma TV da população, é uma TV pública, onde ou esses conteúdos todos, esses personagens, são personagens que povoam o imaginário
de gerações e gerações aqui. Então, eu acho que não tem porquê não reaproveitá-los e estabelecer diálogo com eles, e acho que é isso nesse momento, é um momento novo para mim também, eu agradeço, nós somos amigos e parceiros há muitos anos mesmo, né? Agradeço as suas palavras carinhosas, agradeço o convite, e TV Cultura está à disposição de vocês para aquilo que for necessário para a gente caminhar junto nessa construção de uma programação infantil de qualidade, tá bom? Então, o ComKids, enfim, agradece, e o ComKids interativo esse ano, ele continua, muito obrigada, o ComKids continua, nós temos ainda algumas atividades ainda para acontecer, temos hoje mesmo ainda mais uma mesa sobre representação e diversidade, depois temos a premiação e a competição dos conteúdos interativos, tivemos uma quantidade bem interessante de aplicativos, games, feitos na América Latina, livros digitais, que vocês vão poder conhecer com mais cuidado. Nós temos também, no paralelo, acontecendo workshops, nós temos o workshop da Lala, DGLine, e também o do professor Tupi, que vai falar muito com professores ou educadores, de uma forma geral, sobre o uso dos conteúdos interativos, e com muito prazer encerro essa mesa, a mesa dos canais, a mesa dos profissionais que oferecem conteúdo 24 horas, seja na tela ou fora da tela, através dos conteúdos interativos. Muito obrigada, continuem com a gente, esse ComKids interativo virtual, ele está se fazendo todo o esforço com uma equipe maravilhosa, que está mantendo tudo muito de pé, e lembrando que nós ainda teremos uma mostra que deve estar rolando aí no YouTube Kids, através de uma parceria, e também na plataforma SP Cine Play, que foi o nosso grande apoiador desse ano, e continuamos aí de pé. Muito obrigada e fiquem ligados.